Bom, meu nome é Romils, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. 7 eras da igreja. O Mashiach, ele entregou 7 cartas para o apóstolo Yohanan e mandou ele enviar essas 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia. E nós sabemos que cada uma dessas cartas, elas se referem às eras que a igreja ia passar na Terra. Então, ele enviou uma carta para cada igreja, são 7 igrejas. O nome da primeira igreja é Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta é Tiatira, a quinta é Sarde, a sexta é Filadélfia e a sétima, a última, é Laodiceia. Então ele mandou uma carta para cada uma dessas igrejas. E cada uma dessas igrejas aqui representam as 7 eras da igreja do Mashiach na face da terra. E eu quero falar sobre o nome do Mashiach durante essas 7 eras da igreja. Vou estar mostrando para os irmãos que o nome do Mashiach é a coisa mais importante que foi entregue. O nome do Mashiach e o nome do Eterno é a coisa mais importante que foi entregue para a igreja primitiva. Só que no decorrer das 7 eras da igreja, esse nome ele foi ocultado. Ele foi ocultado pela Jezabel, pela hierarquia que foi introduzido para dentro da igreja. A Jezabel lá do Velho Testamento, ela é simbolizada nas 7 eras da igreja pelos nicolaítas, que são uma hierarquia dentro da igreja. Eu vou estar falando sobre isso. E aí eu quero mostrar para os irmãos a importância do nome do Eterno. Por quê? Porque o nome do Eterno ele foi ocultado durante as 7 eras da igreja. Mas no período da era da igreja de Filadélfia, que é a restauração de todas as verdades do Eterno, inclusive a restauração do verdadeiro nome do Eterno e do nome do seu Filho, na era da igreja de Filadélfia, o Eterno mostra que nessa era o seu nome, ele viria à tona novamente, ele seria revelado para essa igreja, para a igreja de Filadélfia. Para quê, Romils? Para que ela pudesse entrar no reino e para que ela pudesse ser arrebatada antes da tribulação. Então vou começar esse estudo, meus irmãos, com a era da igreja de Éfeso. Éfeso significa amada. Está aqui, ela começou, a sua era durou, ela começou no ano 53 e durou até o ano 170 depois do Mashiach. O anjo dessa igreja, como eu já mostrei, é o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Olha o que diz aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Isso aqui eu não vou interpretar tudo não, irmão, para não tomar tempo, mas as 7 estrelas aqui são os 7 anjos da igreja, lá na frente ele fala sobre isso. E os 7 castiçais aqui são as 7 igrejas. Aí ele vem, o versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Aqui está dizendo que a igreja de Éfeso, ela não aceitou os malvados, os falsos apóstolos, ela não aceitou a hierarquia dentro dela, essa igreja que rejeitou a hierarquia dentro dela. Por quê? Porque ela era a igreja da época do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul, ela era da época dos apóstolos. Os apóstolos cuidaram muito bem dessa igreja, dessa era. A era deles foi uma era que eles preservaram, eles fizeram de tudo para que essa igreja não fosse corrompida. Então ela rejeitou a hierarquia dentro dela, os nicolaítas. Aí vem, no versículo 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Essa igreja aqui, meus irmãos, essa igreja aqui, ela trabalhava para o nome do Mashiach. Ela não pertencia a uma denominação. Ela não trabalhava levando o nome de uma organização, de uma denominação, como é feito hoje. Essa igreja aqui, ela pregava o nome do Mashiach durante as suas reuniões e ela não se esquecia do nome do Mashiach durante o resto da semana. Não, ela conservava esse nome na sua memória, ela trabalhava para esse nome, ela pregava esse nome e ela não se cansava de pregar esse nome para as pessoas. Qual o nome, Romils? Yahushua, o Mashiach. Ela não trabalhava para o nome Jesus, ela não trabalhava para o nome Yeshua, ela não trabalhava para o nome Yehoshua, ela trabalhava para o nome Yahushua. E ela fazia de tudo para que esse nome fosse pregado. E ela não se cansava de levar esse nome. Então essa igreja, ela trabalhou para o nome verdadeiro. O nome do Mashiach. Yahushua, o nome do Filho do Eterno. O versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele falou que ela estava começando a se esfriar no final da era dela. Ela estava começando a se esfriar.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta lá no primeiro amor. Quando não brevemente virei a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ele falou, vocês vão deixar de ser igreja se vocês não voltarem ao primeiro amor, se não te arrependeres. Agora o versículo, deixa eu pegar aqui um versículo, o versículo 6, né? O versículo 6 ele diz assim, tens porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, aqui meus irmãos, ó, as quais eu também odeio. Os pastores, eu já ensinei isso aqui em vários vídeos meus, os pastores não ensinam para os membros o que significa nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra, duas palavras gregas, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Então nicolaítas é uma hierarquia que estava surgindo dentro da igreja e ela queria subjugar os leigos. É uma hierarquia, é o clero. Lá na Igreja Católica começa com o Papa, é o Papa, os bispos, arcebispos, cardeais, até chegar no padre, no padreco lá, o menorzinho. Nas denominações evangélicas começa com os bispos, os apóstolos, os bispos, os pastores, os presbíteros, até chegar no diácono. Na Igreja Evangélica também, nas denominações evangélicas, criou-se também os nicolaítas, uma hierarquia. Ela seguiu a mesma linha de raciocínio da Igreja Católica. E essa hierarquia da Igreja Católica ela é chamada de Jezabel. Por quê? Porque no Velho Testamento eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar a descrição do vídeo aí para vocês verem. No Velho Testamento eu mostrei que tem a Jezabel e a Atalia. A Atalia era filha de Jezabel. Por isso que a Escritura fala tal mãe, tal filha. Hoje no Novo Testamento tem a Jezabel e tem a Atalia. A Jezabel é a Igreja Católica, a sua hierarquia. E a Atalia é a hierarquia dentro das denominações evangélicas. E no Velho Testamento a Jezabel ela era inimiga número 1 do nome do Eterno. E hoje a hierarquia dentro da Igreja Católica e dentro das denominações também é inimiga número 1 do nome do Eterno e do nome do seu Filho. Então veja bem, meus irmãos, aqui essa igreja ela rejeitou os nicolaítas, porque os apóstolos ainda estavam vivos. Mas mais na frente nós vamos ver que a igreja de Pérgamo já aceitou eles. Então vou passar para frente agora, vou entrar para a igreja de Esmirna. Vou pegar aqui agora, o versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, Yahshua, ele fala para a igreja de Esmirna que ele é aquele que estava morto, mas reviveu, ou ressuscitou, né? Na tradução mais original aqui seria ressuscitou, o Eterno ressuscitou ele. Aqui, ó, conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, e a blasfema dos que se dizem Ialdins e não são, mas são da sinagoga de Satanás. O versículo 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas para que sejais provados. Alguns aqui fala tentado, algumas traduções vai falar para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja aqui, a palavra Esmirna, significa sofrimento. A palavra Esmirna significa sofrimento. E essa igreja ela durou do ano 170 ao ano 312. Essa foi o período da era da igreja de Esmirna. Isso significa sofrimento. Foi quando a igreja passou por uma grande provação. Ela foi jogada para os leões na arena. Os imperadores perseguiu essa igreja aqui, ó, a igreja de Esmirna. Tanto que a palavra Esmirna significa sofrimento. Vamos continuar. Mas até aqui ela ainda continuou fiel ao nome do Mashiach e trabalhando para esse nome, pregando esse nome. Tá entendendo, meus irmãos? É como a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso aqui, ó, ela sofreu pelo nome, igual falou aqui, ó. Ela fala que ela sofreu pelo nome do Mashiach, e sofresse e tendes paciência e trabalhasse pelo meu nome. Ela sofreu também pelo nome do Mashiach, a igreja de Éfeso, a igreja dos apóstolos. Está registrado no livro de Atos, capítulo 4, versículo 17. Olha o que está registrado aqui, ó. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, isso aqui era os fariseus ameaçando, ó, ameaçando os discípulos do Salvador de Yahshua para ele não pregar o nome deles. Eles apanharam, eles foram presos pelo nome, eles sofreram pelo nome. A igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Essas duas eras aqui sofreram muito pelo nome do Mashiach. Vou chegar agora na igreja de Pérgamo. Vou chegar lá agora na igreja de Pérgamo. Vamos lá. Pérgamo.
aqui, deixa eu pegar aqui o Apocalipse, capítulo 2, versículo, deixa eu pegar aqui o 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. A palavra Pérgamo, meus irmãos, significa completamente casado, que foi quando a igreja casou com o mundo. O período da igreja de Pérgamo foi do ano 312 ao ano 480 depois do Mashiach. Então aqui a palavra Pérgamo significa completamente casado. Foi quando a igreja casou com o mundo. Foi quando o imperador Constantino entrou para dentro da igreja. Ela durou do ano 312 ao ano 480 depois do Mashiach. O imperador Constantino entrou aqui dentro. E aí Constantino fez o que agora? Olha o que vai estar escrito aqui agora, meus irmãos. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, o versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Essa igreja aqui, meus irmãos, ela não fez igual a igreja de Éfeso, não. Ela recebeu os nicolaítas lá dentro da hierarquia. Ela recebeu a Jezabel. Por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Porque agora eu quero mostrar que a Jezabel é a hierarquia, é os nicolaítas. E a Jezabel sempre trabalhou no Velho Testamento lutando contra o nome do Eterno. É tanto que o profeta Elias lá fez um desafio para ver qual era o nome verdadeiro, porque a Jezabel pregava Baal, que significa Senhor, é o mesmo que os pastores fazem hoje, prega Senhor, que é Baal, Baal significa Senhor, e Elias, o seu nome é Elial, ou Alial, que significa o Altíssimo é Ial, ele pregava Ial. Aí teve um desafio no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, para ver qual o nome era verdadeiro, se era Baal, se era o Senhor ou se era Ial. E ali os profetas de Baal foram desmascarados. Mas a Jezabel é que divulgou esse nome, Senhor, Baal. E aí, meus irmãos, agora o que acontece então? Aqui está ela, representada pelos nicolaítas. A igreja de Éfeso correu com a hierarquia do meio deles. Aqui, ó. O Mashiach falou que eles estavam de parabéns, que eles odiavam a obra dos nicolaítas. Aqui, ó. Mas a igreja de Pérgamo, não. Ela aceitou os nicolaítas. A hierarquia entrou para dentro da igreja. A hierarquia, ela é comparada com a Jezabel. Então a Jezabel, meus irmãos, ela odeia o nome do Eterno e odeia o nome do seu filho. Essa hierarquia, ela faz de tudo para ocultar o nome do Eterno e o nome do Filho do Eterno. E aqui, ó, vou trazer vocês aqui agora, vou até colocar um vídeo aqui para vocês verem aqui, ó, a hierarquia aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Essa hierarquia aqui representa a Atalia. Esses aqui representam a Atalia. Dentro da igreja católica, os padres representam a Jezabel. Como as denominações evangélicas saiu de dentro da igreja católica, por isso que a escritura fala tal mãe e tal filha. Por isso que no Apocalipse 17 fala a prostituta. A igreja católica, ela tem filhas. E as filhas dela são as denominações evangélicas que saiu lá de dentro. Então as denominações, quando o Martinho Lutero saiu lá de dentro, ele criou. Depois que Martinho Lutero saiu, passou um período, eles criou uma hierarquia dentro da igreja evangélica também. Os apóstolos, os bispos, os pastores, até chegar no diácono. Aí tá aqui, ó. Eles batem de frente contra o nome. Vou botar aí para vocês verem, ó. Vídeo baseado nas perguntas que vocês nos trazem aqui nos comentários. E muitas pessoas, elas já me perguntaram, Lamartine, qual é o verdadeiro nome de Deus? Será que eu preciso falar o nome exato de Deus para que eu tenha acesso a Ele, para que eu seja abençoado por Ele? Qual o nome de Jesus? As pessoas chegaram a me perguntar se o nome de Jesus tem o mesmo significado no original, que se representa porco, né? O animal porco. E as pessoas... Veja bem, meus irmãos, ele está falando se o nome Jesus no original tem significado de porco. No original não, no original o nome dele é em hebraico, é Yahshua, que significa Yah salve, Yah é salvação. Agora o nome Jesus significa porco porque o nome Jesus vem do latim, não vem do hebraico. O nome Jesus vem do latim. Jesus, quando você escreve Jesus, é tanto que tem um professorzinho aí de hebraico aí que contesta a arqueologia, contesta tudo quanto é prova que nós colocamos aí, eles vai lá e contesta. Diz que nós não mostramos prova, não. O canal que mais mostra documentos e provas é o canal Atalaia de Yau e uns outros irmãos aí que tá pregando o nome Yau. Então, meus irmãos, um dos canais que mais mostra prova é o canal Atalaia de Yau, o canal Última Hora. Não adianta, meus irmãos. É nós estamos mostrando provas com documentos que eles querem contestar. Caiu por terra, meus irmãos. Caiu por terra. Diz eles que nós não podemos colocar Jesus separado assim, não, ó. Que aí significa isto é porco, porque o nome Jesus no latim é Jesus. Aí nós não podemos separar, não. É lógico, tem um professorzinho lá que diz que nós temos que separar, é assim, ó.
Nós temos que separar assim, ó. Isso aí é sílaba, meus irmãos. Duas sílabas nunca foi desse jeito, meus irmãos. É aqui, ó. A separação das duas sílabas aí é aqui, ó. Iesus. Só que esse professor tá tão equivocado que o próprio Google agora, ó, não vou separar mais não, ó. Vou colocar assim pra ele, ó. Vou colocar assim pra ele agora, ó. Não vou deixar, vou nem separar mais não. Agora eu quero ver ele contestar. Olha o que o Google vai mostrar agora. Eu não vou separar o nome Iesus mais. Eu vou escrever direto agora. Olha aí agora, ó. Olha aí, ó. Vou botar o S. Iesus. Aí. Sem separar. Significa isto é porco. Isto é porco. Ou seja, porco. Porque a palavra ie no latim significa isto é. Isus significa porco. Então, meus irmãos, tá aí. Isto é porco. Esse é o significado do nome Jesus. Jesus significa porco. Isso é inquestionável, meus irmãos. Isso é inquestionável. Tá aí, ó. Iesus. Isto é porco. Porque a palavra ie significa isto é. E Zuz significa porco. Então esses homens aqui, meus irmãos, ó, são Atalia. Atalia trabalha contra o nome do Eterno e contra o nome do Filho dele. Vamos lá, ó. Disseram que isso tudo foi criado por Roma. Então, hoje você vai esclarecer para os ouvintes aí qual é o nome verdadeiro de Deus. Bom, Juninho, na Bíblia existem vários nomes de Deus. Deus, ele é apresentado de diversas maneiras, né? Viu aí, irmãos, a enganação desses homens, que o Criador tem vários nomes. O Criador só tem um nome. Ele não tem vários nomes. Ele só tem um nome. Seu nome é Yahweh. Vamos lá. A gente vê Elohim, Deus, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Tudo que ele está falando agora, Elohim, são títulos. Títulos nunca foi nome. Olha a enganação dessa Atalia aí. Olha a Atalia aí querendo enganar você, ó. No princípio criou Deus, Elohim. Certo. Na Bíblia tem também El Shaddai, El Elyon, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. El também é um nome que é dado para Deus. Nunca foi nome, é título. Mas o nome que Deus apresentou a si mesmo para Moisés, lá na sarça ardente, quando Moisés falou, escuta, se me mandarem, eles vão perguntar, quem que te enviou? Eu não sei o teu nome. E ele disse, você vai dizer que, e falou o som. Ninguém sabe qual é o som. Eu faço questão de... Viu aí, meus irmãos? Ninguém sabe qual é o som. Então, isso aqui chama-se Atalia. Atalia e Jezabel trabalham para ocultar o nome de nós. Mas só que já caiu por terra. O nome foi revelado para a igreja de Filadélfia. Vamos largar esses homens de lado aqui que não sabem nada. Tá tudo embriagado no vinho da grande prostituta aí da igreja católica. Vamos voltar aqui agora aqui então, meus irmãos. Então, meus irmãos, aqui, ó. Agora que vai acontecer o quê? Vai acontecer a retirada do nome do Eterno e do nome do Filho das Sagradas Escrituras para tentar ocultar de nós. Mas quem fez isso, Romilson? Quem fez isso, Romilson? Esses caras aqui, os Nicolaitas aqui, ó. Duas palavras gregas, que vêm de duas palavras gregas. Nico e Laos, que significa subjugar os leigos. Uma hierarquia dentro da igreja, o clero, que é representado pela própria Jezabel na igreja de Tiatira. Vou mostrar para vocês. É chamado de Jezabel. Lá na frente ela é chamada de Jezabel. E vou mostrar no rodapé da Bíblia de Jerusalém, mostrando que os Nicolaitas é a própria Jezabel. Tanto faz falar Jezabel como Nicolaitas. Aqui eles estão sendo identificados como Nicolaitas. Na era da igreja de Tiatira, eles são identificados como Jezabel, porque é uma hierarquia. É uma mulher, é uma prostituta, é uma igreja que se corrompeu. Ela se aderiu aos ídolos. Ela adotou nomes pagãos. É hierarquia dentro da igreja católica. Ela fez isso, ela tirou o nome verdadeiro. Então quando entrou aqui agora, olha o que acontece aqui, ó. Aqui ainda o nome ainda estava sendo conservado. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 13 agora, ó. Mas depois que ela entrou aqui, tinha alguns aqui dentro que ainda continuou fiel, como Antipas. Antipas não quis aceitar o nome de Jesus. Aí foi jogado dentro de um touro para morrer assado. Porque ele conservou-se fiel ao nome verdadeiro. Ele não aceitou tirar o nome verdadeiro, ele jogou ele dentro de um touro. Olha aqui, ó. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Olha aqui, meus irmãos, que coisa tremenda. Olha aqui que coisa tremenda. E retens o meu nome. E Yahshua falou para a igreja fiel que estava lá no meio desses outros crentes mundanos aqui, que já tinha virado tudo crente mundano, ainda tinha uns fiel lá dentro, ainda como Antipas.
Olha o que eu falei: não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então tinha alguns que ainda era fiel, igual Antipas, e ele estava fazendo o quê? Eles retêm o nome do Mashiach. Ele falou: e retens o meu nome. Ele falou: vocês estão, alguma tradução como uma Bíblia de Jerusalém fala, vocês seguram firmemente o meu nome. Outras vão pôr assim, ó. Outras vão pôr assim, ó. Deixa eu ver o versículo 13 aqui, ó. E conservas o meu nome. E conservas o meu nome. Eles não aceitou mudar para outro nome, migrar para um nome falso. Os fiéis dentro dessa igreja, ó, eles retêm o nome verdadeiro. Vocês retêm o meu nome. O que significa, Romilson, reter? Vamos olhar no dicionário aqui o que significa reter, meus irmãos. Vamos lá. Vou deixar abrir aqui. Olha aqui o que significa reter. Aqui, ó. Retens. Retens vem do verbo reter. O mesmo que conservas aí, ó. Conserva. Vocês conservam, meus irmãos. Contens, detens, guarda, imobiliza, refreias, represas, reprimes, seguras. Tá vendo? Olha aqui agora. O significado de reter. Ó. Guardar na memória. Guardar na memória, lógico que nós não podemos pegar o nome do Mashiach e guardar na gaveta, não. Nós temos que guardar na memória. Eles guardou na memória. Qual o nome que eles guardou? Yahshua. A igreja verdadeira guardou Yahshua. Ela conservava o nome verdadeiro. Ó, retens. Ela reteu o nome. Ela falou: não, esse aqui nós não aceita trocar, não. Não vem com esse nome Jesus aí, não. Não vem com esse nome pagão aí, não, que nós não aceita, não. Nós quer o verdadeiro. Mas quem queria trocar, Romilson? Quem queria trocar? Esses caras aqui, ó. Os nicolaítas, a hierarquia, os papas, os arcebispos. Quem colocou, Romilson? Constantino, imperador Constantino. Por quê, Romilson? Porque a era da igreja... Pode pesquisar aí, irmãos, no YouTube, pesquisa aí. Quando foi que surgiu a era da igreja de Pérgamo? Você vai achar aí o ano 312 ao ano 480. Constantino entrou para dentro da igreja nesse período, meus irmãos, por volta do ano 300. Ele entrou lá para dentro, porque ele não queria que o Império Romano fosse desfeito. Ele virou e falou assim: eu vou entrar para dentro da igreja. E ele entrou, conseguiu entrar, e aí disse que converteu, não converteu coisíssima nenhuma, passou a adorar o sol, passou a adorar o ostensório. E o ostensório é quem, Romilson? O ostensório é o próprio Jesus. Jesus é o ostensório. Tá aqui, ó. Ostensório. Jesus. Vamos botar aqui agora. Ó, vou botar a imagem aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Aí, irmãos, ó. Constantino, meus irmãos, era adorador do sol. Então, ele introduziu Jesus, o Deus Sol, o Deus Porco, lá para dentro da igreja. Tá entendendo aí, ó? Constantino, por volta de quanto, meu? Do ano 312, que começou a era da igreja de Pérgamo. Constantino já estava lá dentro. Então, aqui os nicolaítas foi quem? A Jezabel foi quem tirou o nome verdadeiro. Vamos passar para frente aqui, que eu quero dar uma... Estou mudando a folha aqui, irmãos, para nós continuar. Então, a igreja aqui, ó, os fiéis, eles seguraram firme no nome verdadeiro. Eles retens o meu nome, conservam o meu nome. Eles não aceitou o nome ser mudado. Até aqui não tinha mudado. Mas que chegou no final da igreja, da era da igreja de Pérgamo, já entrando para a era de Tiatira, o nome tinha sido tirado por Constantino. E aí, quando entrou para a era de Tiatira, ali acabou. Nem se fala no nome do Mashiach mais, o nome Yahshua. A igreja para de ser perseguida. Por quê? Porque o nome verdadeiro não estava lá mais. Como é que ia perseguir ela? A igreja ela é perseguida quando ela prega o nome verdadeiro. Ninguém é perseguido pelo nome Jesus. Por isso que quando Constantino entrou para dentro da igreja, a igreja parou de ser perseguida. Por quê? Porque ele botou outro nome, ele botou um nome pagão, ele botou o nome Jesus. E por esse nome ninguém sofre perseguição. Tem pessoa que fala assim: ah, mas lá no islamismo as pessoas morrem por causa do nome Jesus. Meu irmão, lá se você pregar o budismo, você morre. Se você pregar qualquer religião lá, você morre. Se você pregar o judaísmo, você morre. Se você pregar o budismo, você morre. Qualquer religião que você pregar lá, eles te matam. Não é por causa do nome Jesus que você está perseguindo. Você está perseguindo as pessoas lá porque eles não aceitam outra religião a não ser o islamismo. Mas agora eu quero ver você. Se você quer ser perseguido, prega o nome Yahshua. Igual no YouTube aí, ó, tá cheio de pessoas se levantando. Por quê? Porque é a Jezabel e a Atalia trabalhando contra o nome do Eterno, o nome do Filho dele. Tá entendendo, meus irmãos? E a Jezabel, meus irmãos, ela está sendo representada na igreja de Pérgamo pelos nicolaítas aqui, ó. Os nicolaítas é a mesma Jezabel, é o mesmo grupo.
É a hierarquia dentro da igreja, é o clero dentro da igreja. Vamos passar aqui agora para a igreja de Tiatira para nós vermos a Jezabel. Aqui, ó. E ao anjo da igreja de Tiatira. Tiatira aqui, ó. Tiatira começou no ano 480 e foi até o ano de 1515. A idade das trevas começou aqui, ó, na era da igreja de Tiatira. Veja como o Filho do Eterno se apresenta a ela aqui. Aqui ele diz assim: isso diz o Filho do Criador, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Por que ele se apresenta a essa igreja aqui como Filho do Criador? Porque ela estava pregando que ele era o filho de Maria. Estava afirmando, Maria é a mãe de Deus. E aqui ele está mostrando que ele é o filho, que ele não é o próprio Criador, que ele é o seu filho, e ao mesmo tempo que ele não é o filho de Maria, mas o filho do Eterno, que veio a esse mundo por meio do Espírito do próprio Eterno. Então ele se apresenta como filho do Eterno, que é essa igreja que pregava muito Maria, a mãe de Deus, né? Falava que o filho era o próprio Deus encarnado e que Maria era a mãe dele. Então ele se apresenta como sendo o filho do Eterno, não o próprio Eterno, mas o seu filho, e mostrando que ele é filho do Eterno e não o filho de Maria. E aí diz assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então aqui a Jezabel entrou para dentro, já estava lá dentro, tomou conta de tudo. Essa Jezabel aqui, essa mulher aqui, é essa hierarquia aqui, ó, é os Nicolaitas. Vou colocar uma foto agora do rodapé da Bíblia Jerusalém aí agora na tela para vocês verem o rodapé da Jerusalém, mostrando que os Nicolaitas e a Jezabel é o mesmo grupo, meus irmãos. Vou colocar uma foto agora mostrar para vocês. Olha o que fala aqui, ó, Jezabel, mulher que se diz profetiza, é a hierarquia que fica na frente da igreja. Ensinar e enganar os meus servos. Eram os padres, os bispos, os cardeais. O que eles faziam? Eles colocavam a igreja debaixo de idolatria, comendo sacrifício oferecido para os ídolos, oferecido para os santos da igreja católica. Então tá aí a Jezabel aí, a hierarquia aí, ó. E essa hierarquia aí, essa Jezabel, ela tirou o verdadeiro fundamento da igreja, que é Yahshua Mashiach, e colocou Jesus Cristo. Mudou o nome do Mashiach. Por isso que Paulo falou, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Yahshua Mashiach. Ela tirou Yahshua e colocou isso aqui, ó, Jesus Cristo. Tá vendo? Mas o fundamento aqui é o verdadeiro nome. Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro nome. Mas essa mulher, a hierarquia dentro da igreja, essa Jezabel, ela tirou o nome do Mashiach e colocou o nome de um ídolo. Jesus Cristo. Tá entendendo, meus irmãos? Vamos continuar. Passando agora para a igreja de Sardes, meus irmãos. A igreja de Sardes, ela começou no ano de 1515. Essa foi a era da igreja de Sardes. A palavra Sardes significa reforma. Ela começou na época de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele trouxe uma pequena reforma na igreja de Sardes. Foi aqui que a igreja começou a voltar para os seus trilhos. A igreja tinha desviado totalmente dos caminhos do Eterno, tinha aceitado heresias como sendo verdade, e ela foi totalmente desencaminhada. Mas aqui na era da igreja de Sardes, ela começa a voltar para os trilhos. Ela consegue voltar totalmente para os trilhos na era da igreja de Filadélfia, porque esse é o propósito do Eterno, colocar a igreja nos trilhos novamente, para que ela possa ser arrebatada para encontrar com o Mashiach lá na glória. Então veja bem, meus irmãos, olha o que está escrito aqui. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 espíritos do Criador e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Por quê? Porque a igreja de Sardes saiu da igreja católica e aí mais na frente ela se organizou novamente, ela se virou uma denominação novamente. Por isso que surgiu a igreja luterana, ali a igreja morreu novamente. Por quê? Porque ela se tornou uma organização novamente. E aí o texto diz assim, ser vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Então Yahshua está dizendo que as obras dessa igreja,
elas não estavam perfeitas diante dele. Martim Lutero apenas começou a restaurar algumas coisas, como por exemplo ele mostrou que a salvação não era por obras, e sim por fé, e algumas outras questões. Mas a restauração plena, ela só veio na era da igreja de Filadélfia. Martim Lutero somente começou a restaurar algumas coisas. Por isso que eu falo, não achei perfeitas as tuas obras. Porque ele só começou, mas não restaurou tudo. Quem ia restaurar tudo seria a igreja de Filadélfia. Então vamos lá para a era da igreja de Filadélfia. Aqui diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. E isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Na Bíblia de Jerusalém, meus irmãos, ele diz assim, ó: e ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, assim diz o santo, o verdadeiro. Por que ele se identifica para ela como sendo o verdadeiro? Porque o falso havia entrado lá na era da igreja de Pérgamo. No final da era da igreja de Pérgamo, entrou o falso, entrou Jesus, entrou Jesus. Aquilo é o falso. Então, na era da igreja de Filadélfia, que é a era da restauração, a restauração de tudo, e a última restauração é o nome do Eterno e o nome do seu Filho, aqui Yahshua já se apresenta como sendo o verdadeiro. Porque para essa era aqui, para essa igreja aqui, ele iria se revelar a ela. Ele iria mostrar qual é realmente o seu nome e qual é o nome do seu pai. Então, aqui ele aparece como sendo o verdadeiro, ou seja, Yahshua, e não Jesus. Aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha e fechando ninguém mais abre. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Aí vem: conheço a tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Aqui eu quero pegar, meu irmão, porque veja bem, essa igreja aqui, ela guarda a palavra original, sem fermento. Por isso que os vencedores dessa igreja que vai entrar no milênio, por isso que os vencedores dessa era de Filadélfia aqui não vai participar não vai participar da tribulação, eles vão ser arrebatados antes de começar a tribulação. Por quê? Porque eles guardam a palavra do Mashiach, a palavra original. E o que mais, amigo? Isso aqui diz: e não renegastes o meu nome. Agora, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui qual é a finalidade desse estudo aqui agora. Veja bem, eu quero mostrar a finalidade do estudo para vocês, isso aqui, ó. Essa palavra renegastes na Bíblia Jerusalém. Eu quero mostrar o significado dessa palavra aqui. Por quê? Porque a finalidade desse estudo aqui é mostrar que o nome do Mashiach Yahshua foi trocado pelo nome Jesus, foi trocado por esse nome, que significa isto é um porco. Então é aqui que eu quero mostrar para vocês. Como é que nós vamos ver isso? Através dessa palavra aqui, ó, que nós vimos, ó, onde a palavra que ele fala assim, ó: tens aí os que retens o meu nome, ó. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. A palavra retém significa, nós vimos aí que a palavra retém significa conservar, né? Contens, detens, guardar, guardas. E aí ele pega e fala assim, ó, guardar na memória. Ou seja, o nome Jesus, se o nome Jesus fosse um nome original, ele não poderia virar para a igreja de Pérgamo e falar: vocês estão retendo o meu nome, vocês retêm o meu nome, vocês conservam o meu nome. Por quê? Porque toda a igreja conservou esse nome Jesus a vida toda. Se esse fosse o nome original, ele não poderia falar isso, porque a igreja católica está pregando esse nome aí há quase 2000 anos, há 1700 anos, a igreja católica está pregando o nome Jesus. Então esse nome aí, esse nome Jesus, ele nunca foi negado, ele nunca, depois que ele passou a existir, ele nunca foi mudado. Então, meus irmãos, essa palavra retens o meu nome e essa palavra não negastes o meu nome mostra para nós que o nome do Mashiach foi mudado. Quando ele fala aí, tens aí os que retens o meu nome, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu falo aí, tens aí os que retens o meu nome, é porque esse pessoal aqui, igual Antipas, foi fiel, não aceitou a mudar o nome. Por quê? Porque logo mais na frente entrou-se o nome Jesus, mudou o nome Yahshua para o nome Jesus. Aí a igreja já não reteu mais o nome original, ela não conservou o nome original. Por esses dois nomes aqui, ó, retens, por essas duas palavras aqui, retens e não negastes, nós conseguimos ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui, e não renegaste, renegaste, nós conseguimos ver
que o nome do Mashiach foi mudado. Esse é o foco desse estudo, é mostrar isso para vocês em cima dessas duas palavras, renegastes, e a outra palavra é qual? Retens. Até aqui, a igreja, os seguidores fiéis do Mashiach que estavam lá na igreja de Pérgamo, estavam retendo o nome, mas o nome então foi mudado. Por quê? Porque na hora que passou para a igreja de Tiatira ali, ó, no final da igreja de Pérgamo, o nome foi mudado. Eles não reteu o nome verdadeiro, eles não conservou mais o nome verdadeiro, eles deixou entrar o nome Jesus, o nome Jesus, que é um nome pagão. O nome não estava sendo conservado mais, o nome original. Por quê? Porque mudou para um nome falso. Então, essas duas palavrinhas aqui nos mostram que o nome do Mashiach foi mudado. E que no final dos tempos ele seria restaurado novamente. Por quê, meu? Porque essa palavra aqui agora, ó. Essa palavra aqui agora, olha aqui. Ó. Porque, mas guardaste a minha palavra e não renegastes meu nome. O que significa a palavra renegastes, não, meus? Aqui, ó, agora vamos entrar aqui agora. Aqui, ó. Palavra renegar. O que é renegando? Flexão de renegar. Que estava negando de novo. Que estava negando de novo. Então ele está falando para a igreja de Filadélfia e fala para ela: vocês não renegastes o meu nome. Mas isso não pode ser dito para a igreja de Laodiceia, a denominação de hoje. Por quê, meus? Porque elas estão renegando de novo. Por que renegando de novo? Porque no final da era da igreja de Pérgamo e na igreja de Tiatira, o nome foi renegado. O nome foi negado uma vez. Então no final da era da igreja de Pérgamo e na igreja de Tiatira, quando eles trocaram o nome Yahshua pelo nome Jesus, eles estavam negando o nome Yahshua. Agora a igreja de Laodiceia, o que ela está fazendo hoje? O nome foi restaurado, o nome Yahshua foi restaurado. Então ela está renegando. Por quê? Porque renegastes significa que estava negando de novo. Essa palavra renegando significa que estava negando de novo. A igreja de Laodiceia hoje ela não está negando o nome Yahshua, ela está renegando. Por quê? Porque ele já foi negado lá atrás. Agora negar ele de novo significa renegá-lo pela segunda vez. Porém, a igreja de Filadélfia, ela não renega o nome do Mashiach. Então essa palavra aqui, ó, renegastes, e essa palavra retens, nos mostra claramente que o nome do Mashiach, essa palavra retens, nos mostra claramente que o nome do Mashiach foi tirado, não foi conservado, eles não retinham o nome do Mashiach mais, a igreja de Tiatira principalmente, a igreja de Sardes não retinha o nome do Mashiach, mas quando nós chegamos na era da igreja de Filadélfia, o que diz aqui? Vocês não renegastes, ou seja, ela aceitou o nome Yahshua, ela não renegou ele como a igreja de Pérgamo negou e a igreja de Tiatira negou. Agora ela não renegou. Não sei se está dando para os irmãos entender, mas essas duas palavras nos mostram claramente que o nome ia ser mudado e que no final dos tempos ele ia ser restaurado novamente. Por quê, homens? Porque aqui está no Apocalipse 12, ó, no versículo 12, 3:12. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Criador, e daí nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Criador e o nome da cidade do meu Criador, e a nova Jerusalém que desce, ó, e o meu novo nome. Ou seja, vai estar na testa dos vencedores da igreja de Filadélfia o nome do Pai, Yahweh, o nome do Filho, Yahshua, e o nome da cidade santa, Yahushalém. Por que ele está falando que o nome do Eterno, o nome dele, vai estar no nome dessa igreja aqui, dos vencedores dessa igreja aqui? Porque a eles foi revelado o nome novamente, o nome foi restaurado. Essa igreja aqui colocou as verdades tudo em cima de novo. As verdades foram todas restauradas para a igreja de Filadélfia. Essa é a meta do Eterno, colocar a igreja nos trilhos novamente. Ela voltou para os trilhos, ela tinha desviado do caminho do Eterno, aceitando as heresias, aceitando no ano 325 que o Filho do Eterno é a própria encarnação do Eterno na Terra. Isso foi no ano 325, foi colocado por Constantino. Depois Constantino tirou o nome do Mashiach, colocou a doutrina da Trindade, colocou várias outras doutrinas e desviou a igreja totalmente dos caminhos, tirou ela dos trilhos. Mas o Eterno prometeu que no final dos tempos a igreja
a igreja de Filadélfia, a ela seria dada a restauração de todas as verdades novamente, inclusive do nome dele e do nome do filho dele. Então essa igreja aqui, ela não renegou o nome do Mashiach, a ela foi revelado o verdadeiro nome do Eterno Yahweh e o verdadeiro nome do seu filho, e ela não renegou, ela abraçou o nome Yahweh e abraçou o nome Yahshua. Porém, Laodiceia está renegando o nome Yahshua, por isso ela vai ficar na tribulação. Ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Ela vai ser deixada na tribulação. Já a igreja de Filadélfia, ele fala, visto que guardasse a minha palavra de perseverança, ela guarda a palavra original, ela não aceita as heresias. Também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro para colocar à prova os habitantes da terra. É interessante que a igreja de Filadélfia, ela não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque ela não renegasse o nome do Mashiach e ela guardou a palavra da perseverança. É isso que vai fazer ela subir no arrebatamento. Ela não renegou o nome. Então isso dá condição para ela subir. Tá entendendo, meus irmãos? É lógico que ela tem que ter o amor fraternal, que a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Ela tem que guardar a palavra da perseverança e não renegar o nome do Mashiach. Agora, veja bem, meus irmãos, aqui agora, duas igrejas aqui foram elogiadas, Filadélfia e Esmirna. Quase as mesmas coisas que foram escritas para Esmirna foi escrito para Filadélfia. Porém, a igreja de Esmirna, ele fala com ela aqui, ó, não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. Ó, essa igreja aqui, ela passou pela provação. Aí ele falou, tereis uma tribulação de 10 dias, mostra-te fiel até a morte. Aí ele falou, vocês vão morrer, e eu te darei a coroa da vida. Por que eles iam morrer? Porque eles iam passar pela prova, pela provação. Essa igreja ia passar pela provação para obter a coroa da vida. Mas já a igreja de Filadélfia, o que ele fala? Ele fala que ela vai passar pela provação? Olha o que ele fala. Visto que guardasse a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. Alguma tradução fala da hora da tentação, da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para colocar à prova, e ó, para colocar à prova os habitantes da terra. Então ele vai guardar a igreja de Filadélfia para ela não passar pela prova, para ela não passar pela tribulação. Já a igreja de Esmirna, não, essa teve que passar pela prova. Essa aqui teve que encarar a prova, ela teve que encarar a tribulação que veio sobre ela, ó, os imperadores perseguindo ela. Mas ele falou o que com ela? Falou, ser fiel até a morte. Vocês vão passar pela tribulação e pela perseguição, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa aqui é o contrário, essa aqui ele fala, ó, visto que guardasse a minha palavra da perseverança, também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro para colocar à prova. Ele está falando, vocês não vão passar pela prova que os habitantes da terra vão passar. Eu vou guardar vocês da hora da prova, da hora da tentação. Então existe uma diferença. E a outra diferença, essa igreja aqui, ele falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Filadélfia, não. A igreja de Filadélfia fala com ela assim, ó, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que ele fala aqui, ó, vou entregar alguns da sinagoga, deixa eu ver se eu acho que é a parte onde ele fala que cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que a igreja de Filadélfia tem que ela não pode perder? Ela tem o nome do Eterno, que foi revelado a ela tem o nome do Mashiach, Yahshua, que foi revelado a ela tem a palavra da verdade, que foi revelada a ela, que não tem essas heresias, trindade, pregando que um Deus encarnou e veio na terra, ela tem isso que foi revelado a ela, então ela tem que segurar isso, para que ninguém tome a coroa dela. A coroa já está praticamente na mão da igreja de Filadélfia. Basta ela guardar a palavra da verdade sem fermento. Basta ela não renegar o nome do Mashiach e Yahshua, aceitá-lo e ter o amor fraternal pelos irmãos, que ela não vai passar pela tribulação. E a coroa já está na mão dela, meus irmãos. Basta ela fazer isso, guardar a palavra da perseverança, amar uns aos outros, guardar o nome do Eterno, o nome do Filho dele, não renegar esse nome. Mas eu espero que vocês entenderem que a palavra renegar-se aqui, a palavra renegar-se e a palavra retens, mostra que o nome foi tirado, foi mudado. Porém,
No final dos tempos agora, o nome foi revelado novamente. Tá entendendo, meus irmãos? Espero que vocês entenderam esse estudo. Fica na graça e na paz do Eterno, meus irmãos.